A segunda temporada de Pacificador chegou ao 6º episódio e finalmente ele trouxe tudo que a gente queria, porque a gente teve respostas, reviravoltas, participações especiais, desenvolvimento de personagem que tava meio escanteado até aqui, então assim, ó, foi um baita episódio. Então eu nem vou perder tempo nessa introdução e já vamos direto pra ele. Você vê que esse capítulo ia ser especial logo na introdução, porque diferente dos outros, né, dos 5 anteriores, dessa vez a gente não teve um flashback. Ele começa com uma ceninha rápida em que o top trio, né, ou seja, o pacificador na nossa terra, mais o pai dele, o irmão dele da terra alternativa, salvaram um dia, né, nessa terra alternativa até então dita como perfeita, e eles estão ali comemorando num restaurante quando crianças chegam pra pedir uma foto com eles, porque eles são heróis, são celebridades e tudo mais, então eles vão lá, tiram uma fotinha, só que essa foto começa a derreter, que é um sinal de algo que vai ser revelado lá nos minutos finais. Mas a gente já chega lá. Enquanto isso, os amigos do pacificador decidem ir atrás dele nesse outro universo. Depois daquele final triste em que o herói abandona eles pra ir seguir uma vida mais feliz nessa terra alternativa, né? Eles decidem que não. A gente vai atrás desse cara. E eles fazem isso na casa do vigilante, porque afinal de contas, como ele é um Zé Ninguém que o governo não tá rastreando, é o lugar mais seguro pra eles fazerem isso. E quando eles chegam lá, eles têm um encontro com a mãe do vigilante, que começa a trazer algumas informações sobre esse cara que a gente não sabia. Como, por exemplo, ela fica toda feliz que o filho tá trazendo amigos pra casa de novo depois de muito tempo, porque antes ele só trazia a molecada que jogava Dungeons and Dragons com ele. E mesmo essa galera devia ser num número reduzido, porque ela diz que algumas vezes ela tinha que jogar porque não tinha gente o suficiente no grupo, né? Então se você tiver uma dúvida do que vai acontecer com as crianças de Stranger Things, ó, esse é o futuro delas. E aí, quando eles estão quase entrando aí no quarto secreto do vigilante, a mãe dele lamenta, né? Ela puxa a Hardcore de canto e fala, pô, sinto muito que o relacionamento de vocês não deu certo. Eu falo pro Adrian, né, que os tempos mudaram, as mulheres estão mais pra frente, então é normal que você tenha desejos e tudo mais. E aí a gente descobre que o vigilante contou pra mãe, e pra sabe lá mais Deus quem, que ele tava namorando a Hardcore, né? Só que não deu certo porque ela era, entre aspas, muito safada. E eu achei essa cena muito engraçada, é um dos momentos onde esse texto verborrágico do James Gunn dá certo, muito pela entrega dos personagens, assim, porque enquanto o vigilante tava lá gritando, implorando pra mãe dele parar de falar, eu só queria que isso continuasse o tempo todo, porque particularmente o humor de constrangimento me faz muito feliz. E aí, depois desse falatório totalmente constrangedor, eles entram no quarto secreto do vigilante, né, onde a gente imagina que é onde ele guarda as coisas de super-herói dele, mas tem mais. É onde ele guarda também o dinheiro e as drogas que ele apreende das gangues que ele enfrenta, né, porque afinal de contas ele não quer descartar elas em qualquer lugar, porque as pessoas poderiam usar e vender, e ele também não quer usar o dinheiro sujo, porque é um bagulho muito a cara desse personagem absolutamente imbecil, mas que de alguma forma tem o coração no lugar certo. E esse momento eu acho que é uma boa ilustração do que eu vinha reclamando nos episódios anteriores, dele tá sendo mal utilizado, porque, pô, em questão de alguns minutos a gente já teve mais desenvolvimento desse personagem, a gente teve comédia baseada nessa situação, a gente desenvolveu um pouco melhor o relacionamento dele com os outros personagens, tipo a Adebayo revoltada que ele pede dinheiro emprestado, mas tem muita grana guardada dentro de casa, e é algo que não tava acontecendo nos episódios anteriores. A gente tinha que se contentar com ele fazendo piada sobre não saber direito sobre os animais, que ele finge que ele é um expert, e isso é muito pouco. E a prova que isso é muito pouco é justamente essa cena, sabe? Essa sequência de momentos super simples, super rapidinhos, mas que já elevam o personagem, né? Então, pô, demorou, mas finalmente aconteceu, e eu acho que isso já é um ponto muito positivo pra esse episódio. E aí, nesse quartinho do vigilante, eles aproveitam uma portinha que ele tem pra coleção de ursinhos fofos dele, porque, né? Que não, e abrem o portal e finalmente vão pra casa do pacificador. E o momento que eles fazem a travessia pra esse outro universo me lembrou de uma outra produção da DC, que saiu até que bem próximo do Esquadrão Suicida do James Gunn, que é Aves de Rapina, porque quando eles acionam o portal pra ir pra esses outros universos, ele causa uma explosão, tipo uma explosão sônica, e essa explosão estoura os pacotes de pó e dá um banho de pó neles, né? Que é algo muito parecido com uma cena de Aves de Rapina, quando a Arlequina passa por algo parecido. E eu achei legal, não sei se foi exatamente uma referência direta, até porque isso tem um propósito narrativo mais no decorrer do episódio, mas achei legal essa lembrança, porque apesar de ser muito divisivo, eu particularmente gosto do filme das Aves de Rapina, eu acho bem legal. E aí agora, novamente, eu tenho que ser o chato de falar, viu, do que eu tava reclamando nos episódios anteriores, porque eles decidem ir atrás do pacificador no final do episódio anterior. E no começo do seguinte, eles já estão lá, enquanto que o próprio pacificador descobriu a existência desse universo paralelo no episódio 1, só foi pra lá no episódio 3 e só decidiu ir pra lá de vez no episódio 5.
sabe? Então, assim, as coisas poderiam ter sido muito mais rápidas e ágeis, sabe? Então, fica uma sensação que eles estavam mesmo andando em círculos, coisa que, graças a Deus, não acontece nesse episódio, que, assim, em questão de minutos, eles já estão lá no outro universo causando. Porque, sim, eles chegam nesse universo, né, e acabam meio que se separando, porque enquanto eles estão ali andando pela casa e explorando, o irmão dele chega e encontra Harcourt, né, e aí ela aproveita e pede uma carona porque ela precisa falar com o pacificador, né? Então eles têm um diálogo estranho, tipo o que o pacificador teve com o irmão dele nos episódios anteriores, que deixa claro que é um comportamento estranho, sabe? Não tá passando batido o fato de que eles são pessoas de outros universos caindo de paraquedas numa terra alternativa, sabe? E daí ele leva ela até o pacificador e o resto da galera fica pra trás. E aí eles se dividem. O vigilante decide ir atrás dele mesmo, né? Porque ele tá muito curioso, é meio que mais até do que reencontrar o pacificador, eu acho que o que ele queria fazer nessa missão era ver ele mesmo de outra terra. E aí a Debaio e o Economus ficam pra trás na casa do pacificador mesmo. Só que aí quando a Harcourt chega na Argus, o cachorro farejador sente o cheiro, né, do pó nela. Então ela é levada, ela é detida. E é nesse momento em que o pacificador chega e eles se encontram. E esse encontro deles é marcado por finalmente, né, o momento em que ela desaba e desabafa com ele sobre o que ela tem sentido nesses últimos tempos. Primeiro ela fica muito puta de ter que explicar pra ele que ela não traiu ele no episódio anterior, quando ela dá um nocaute que leva ele preso, que na verdade ela tava salvando a vida dele, e ela fica bem ofendida que ele pensaria algo diferente. Eu achei isso muito legal. Principalmente porque na sequência eles meio que lavam a roupa suja do Rick Flag, né, em que o pacificador fala, pô, você era namorada do cara que eu matei, era óbvio que você ia me odiar e tudo mais, e ela meio que explica, tipo, ó, não era um namoro, mas tinha assim um sentimento, e eu nunca escondi desde o começo que eu tinha desprezo por você e tal. E eu achei isso muito legal porque é um jeito bem safado do James Gunn explicar, né, fazer esse retcon colar, né, você dizer, tipo, ah não, ela desprezava ele por conta do Rick Flag, sendo que sem essa informação, que só foi plantada agora na segunda temporada, a gente só achava que ele achava ele um idiota, o que é plenamente provável, porque no começo da série, o pacificador era um idiota. Então eu vi o que você fez aí, seu James Gunn. Mas aí depois disso o pacificador cobra de novo pela milionésima vez uma resposta sobre o barco, né? E aí ela finalmente fala a verdade. Ela deixa de lado, né, toda essa pose marrudona que ela tava sustentando nesses últimos episódios. Começa a chorar, dizer que ela é um desastre, que ela é uma bagunça, que ela não quer, né, se envolver com alguém e acabar ferindo a pessoa. E ele respondendo o tempo todo, tipo, não, eu sei disso, mas eu te amo, eu sei disso, mas eu te amo e tal. E mesmo eles meio que entrando na mesma página, eles se conversando, as coisas não acabam tão bem, né? Não acabam do jeito que a gente esperava, porque o pacificador fala, tá, legal, bacana que a gente se conversou, mas assim, eu não vou sair daqui, né? Eu não vou voltar pra terra anterior, eu não posso deixar meu irmão, meu pai, a própria Harcourt alternativa na mão, assim, porque querendo ou não, o cara tá confortável ali, tá ligado? Ele tá vivendo o sonho. Você acha que ele vai deixar isso pra trás só porque ele e a mina com quem ele sonha tão meio que bem, estão começando a ficar bem, quando ele já, entre muitas aspas, tem o relacionamento que ele quer com ela nessa outra terra, por mais que não seja exatamente ela. Tipo assim, quando a gente vê de fora é meio estranho mesmo, mas na pele desse cara eu aposto que é uma matemática muito simples e ele fala, não, eu vou ficar. Nisso a Harcourt, ela é liberada e é aí que as coisas começam a ficar sinistras. Nesse momento, os enredos dos personagens meio que começam a se entrelaçar e eu acho que ia ficar muito louco fazer um ping-pong entre um e outro, então eu vou meio que dividir por personagens, tá? E aí eu vou começar pelo Vigilante, porque ele conseguiu, né, cumprir o grande objetivo que ele tinha, que era encontrar a si mesmo no outro universo. E é um momento muito divertido, porque primeiro ele se diverte com as diferenças que ele encontra entre a casa dele nesse mundo e no mundo anterior, e principalmente quando ele encontra ele mesmo desse universo, porque ele é basicamente igual. Então eles passam uns bons minutos ali perguntando um pro outro, tipo, você gosta disso? Você gosta daquilo? Qual é a sua cor preferida? Qual é o seu objeto que mais dá agonia quando toca na pele? Tipo, umas coisas meio bizarras assim. Um ping-pong super divertido que chega ao final com a grande diferença entre os dois, que é o pacificador. Porque enquanto o nosso vigilante ama, venera e quer ser o melhor amigo desse cara, o vigilante da Terra Alternativa odeia ele, considera ele o arqui-inimigo dele, né? Inclusive o vigilante da Terra Alternativa diz que ele se juntou aos Filhos da Liberdade, que é aquela organização terrorista genérica lá do episódio 3, por causa do pacificador, porque ele jurou ser contra tudo que o pacificador representa. E aí você já fica meio, E aí corta pro pacificador e pra Harcourt andando pelos corredores da Argus, e a Harcourt fala, mano, você não percebeu nada estranho não? Só tem gente branca aqui. E o pacificador fala, nada a ver, você tá viajando. E aí quando ele olha pra uma bandeirinha dos Estados Unidos, em vez das estrelas, ela tem uma puta de uma suástica lá.
querendo dizer que esse é um Estados Unidos nazista, que a Harcourt fica meio, bom, essa é a sua terra perfeita, meu amigo? E aí a gente corta pra Adebayo, que decidiu sair, tomar um ar, dar um rolê. E conforme ela anda, ela vai chamando a atenção das pessoas. E agora que a gente já sabe do que se trata, a gente entende o porquê, né? E aí o irmão do pacificador passa por ela de carro, desce do carro e grita, diz com todas as letras que uma negra escapou. E aí deixando implícito, né, que existe uma espécie de, sei lá, campo de concentração, algo do tipo, nesses Estados Unidos bizarro. E por fim, o último membro da equipe do pacificador ficou pra trás, ficou na casa deles, que é o John Economos. Só que aí o pai do pacificador chega. E nisso que o pai do pacificador chega, ele simplesmente vai pra cima do John, porque afinal de contas o cara, né, sabe da porrada, esfaqueia o John, que dá com a língua nos dentes, fala quem ele é, fala o que ele tá fazendo ali e principalmente fala que o pacificador da terra dele matou o pacificador da terra do pai do pacificador. Isso ficou estranho, né? Tá. O John Economos da nossa terra conta pro pai do pacificador da Terra 2 que o pacificador da Terra 1 matou o pacificador da Terra 2 e tava ali se passando por ele esse tempo todo. O que eu achei bem escroto, porque tipo, o velho nem tinha perguntado disso. O cara basicamente só tentou barganhar a sobrevivência falando demais, tá ligado? Eu fiquei meio, porra, John, sabe? Porque é esse tema recorrente de que ele ia trair, eu não ia e acabou não traindo. Mas aí justamente num momento como esse ele fala demais, sabe? Porra. Mas enfim, e aí a gente termina esse episódio com a Adebayo correndo, né, das pessoas perseguindo ela. Uma cena que o pessoal na internet lembrou que parece muito com a da primeira temporada, quando o pacificador corre dos supremacistas que eram chefiados pelo pai dele, né, lá na primeira temporada. Só que enquanto aquela foi meio que engraçado, essa é totalmente, né, bad vibe pra caralho. E a Harcourt da Terra 2 mandando prender a da Terra 1, que tava se passando por ela e tal. Então, assim, eles deixam muitas portas abertas pro que vem aí nos próximos episódios. E nesse momento, meus amigos, eu queria dar um tapinha nas minhas costas e dizer que eu cantei essa bola lá no primeiro episódio. Eu, particularmente, fiquei em dúvida em relação à família dele, porque na realidade do pacificador que a gente acompanhou, o pai dele é um supremacista branco, escroto, que faz rinha com os próprios filhos e tudo mais. E nessa eles são heróis. E assim, é clara a distinção, né? Tipo, pai bom, pai mal. Beleza. Só que eu fiquei curioso se essa realidade onde eles são heróis e tudo mais, se talvez não existiria um segredinho escondido nela. Sabe? Meio... Eles são também supremacistas brancos, escrotos, mas que agem na surdina, que pro público eles são uma coisa, mas na verdade eles são outras. Também uma vibe talvez meio The Boys e tal, mas que me deixou em dúvida. Então, se a gente descobrir algum segredo chocante sobre essa família do pacificador no mundo onde tudo aparentemente é perfeito, não vai me surpreender tanto. Eu acho que até faz sentido, né? Porque esse mundo onde tudo é feliz e tal, tava tão idealizado que eu fiquei pensando, mano, tem que ter alguma coisa aí. Tá, beleza, eu não acertei exatamente, a minha ideia inicial era que só a família do pacificador era, né, nazista e tal, secretamente, mas na verdade nem é secreto, é um bagulho institucional e tal, que é uma teoria que ganhou força na própria internet, também não vou me fazer de maluco e fingir que só eu tinha visto, porque quando o pacificador vai pra essa outra terra, no terceiro episódio, muita gente comentou que só tinha figurante branco, né? Mas você viu aqui primeiro, entendeu? Quem tá com a gente desde o início nos recaps já tava com a antena ligada, que essa terra perfeita não era tão perfeita assim não. E eu achei um twist bem até que corajoso, porque apesar da reclamação, né, que eu tava deles estarem demorando muito pra desenvolver isso, eu acho que o jeito que eles contaram, mesmo a gente já sabendo, né, mesmo sendo uma reviravolta que faz umas semanas que a internet, o pessoal comenta a série tava esperando vir, o jeito que eles amarraram tudo ficou muito bom, porque realmente no momento em que dá a virada, é difícil você não sentir ih, caralho, sabe? Então achei bem interessante e eu quero muito ver como é que eles vão fazer com a história dali pra frente, porque com certeza o próximo episódio, né, porque já é o penúltimo, vai explicar um pouco do que aconteceu com essa terra, onde provavelmente os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial e de alguma forma eles dominaram o resto do mundo, né? Então eu quero muito ver qual vai ser a explicação que eles vão dar pra outros heróis que provavelmente já existiam na época da Segunda Guerra não terem dado conta do que aconteceu, sabe? Eu fiquei realmente bem interessado nesse quesito, porque pelo menos no filme do Superman, eles dizem isso, né, que a humanidade já convive com meta-humanos faz uns 300 anos, mais ou menos. Então, onde é que tava essa galera quando, literalmente, as piores pessoas do mundo estavam tomando conta dele? Isso me deixou bastante curioso e me lembrou também,
fica a recomendação, caso você não conheça, de O Homem no Castelo Alto, que é um clássico da literatura, né, um livro do Philip K. Dick, que ele lançou lá nos anos 60, meio que com essa premissa, imaginando como seria um mundo onde os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial, o eixo, né, ganhou a Segunda Guerra Mundial e como o mundo se desenvolveu por ali. Se eu não me engano, o livro até ganhou uma série, mas eu não assisti, eu não posso dizer recomendo que assista e tal, mas assim, fica a curiosidade aí que essa premissa é uma parada meio que clássica e infelizmente, né, o livro é de 60, 65, sei lá, por aí assim, então é muito triste que uns 60 anos depois, eu não sou bom de conta, 60? 60. É meio triste que 60 anos depois esse tipo de história ainda seja atual, né, e não só um título de curiosidade, porque infelizmente a humanidade é uma merda e enfim, seguimos porque tem mais coisa pra falar desse episódio, inclusive, porque você vê, a gente falou de tanta coisa e nem chegou ainda na participação especial. Sim, porque enquanto na Terra 2 estava rolando todo esse tererê, reviravoltas e tudo mais, na Terra 1, na Terra principal, na nossa Terra, tava rolando uma outra parada, que é o Rick Flag pai descobrindo, né, que os amigos do Pacificador picaram a mula pra esse outro universo e decidindo pedir ajuda pra um cara. E esse cara é ninguém menos do que Lex Luthor, o vilão do filme do Superman, que volta das caras no universo DC, agora na série do Pacificador. É uma cena super curta, mas assim, é sempre bom ver o Nicholas Hoult. Eu particularmente gostei muito do Lex Luthor dele. No primeiro vídeo desse canal, que foi uma crítica do Superman, inclusive, eu chamei ele do melhor Lex live action e depois de reassistir o filme algumas vezes, eu mantenho essa posição, eu realmente gostei muito dele. Então, por mais curta que seja, a participação dele me deixou feliz. E o que acontece é o seguinte, o Rick Flag vai lá na cadeia visitar o Lex oferecendo uma troca. Né? Se o Lex ajuda ele a rastrear o portal do Pacificador, para eles fecharem e não deixarem o mundo acabar, ele facilita a vida do Lex, né? E aí o Lex acaba aceitando, porque afinal de contas ele é um cara que odeia meta-humanos e ele tá preso numa cadeia cheia de meta-humanos, né? Como a gente viu no Comando das Criaturas, Esquadrão Suicida, etc. Então, tudo que o Lex quer, já que ele não vai ter a liberdade dele, ele até tenta, mas já que ele não vai ser solto, ele pede pra pelo menos ir pra uma outra cadeia mais suave pra ele, né? E o Rick Flag pai concorda. Ele decide levar o Lex pra Vanku, né? Que aparentemente é essa prisão sem meta-humanos, em troca de um scanner do Lex pra achar esse portal pros outros universos. E além da participação do Nicholas Hoult, o que eu gostei dessa cena é que eu acho que ela tem um subtexto mais espertinho do que isso. Porque, afinal de contas, o que a gente tá vendo ali é o governo dos Estados Unidos fechando um acordo com um super criminoso, com um cara que quase destruiu uma cidade, com um cara que tava financiando literalmente uma guerra, a invasão de um país pelo outro, né? E eu acho que nessa hora o James Gunn tava fazendo um comentáriozinho sobre um momento muito controverso, né? Um momento bem complicado da história dos Estados Unidos no mundo real. Porque depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos contratou mais de 1.000 funcionários, mais de 1.000 pessoas que faziam parte do Partido Nazista. Eu não lembro exatamente dos detalhes, faz tempo que eu fiz essas aulas na escola, mas assim, esse rolê todo ficou conhecido como Operação Paperclip. Vocês podem pesquisar depois, mas isso aconteceu. É fato que o governo dos Estados Unidos recrutou ex-nazistas pro governo deles para desenvolver projetos científicos, etc., para sair na frente na Guerra Fria contra a União Soviética, né? Então, assim, meio que a história real já deixou um precedente para os Estados Unidos fazendo acordo com gente escrota que já fez muita maldade por aí. Então, eu acho que o James Gunn faz é meio que, você não pode dizer que eu tô sendo forçado, que eu tô exagerando nesse roteiro, porque meio que isso já aconteceu na vida real. E eu acho que isso não é uma viagem minha, porque isso tá acontecendo justamente num episódio que trata da temática nazismo nos Estados Unidos, né? Num nazismo institucional ao ponto da swastika ir parar na bandeira dos Estados Unidos. Então eu acho que essa participação do Lex foi mais espertinha, sabe? Tava fazendo um comentário também sobre o tema principal desse episódio, né? E aí, pô, tá vendo como o Pacificador pode ser maneiro? Em vez de só ficar nessa de hardcore gosta de mim, não gosta de mim, eu vou pra outra terra, não vou pra outra terra, tá ligado? Demorou 6 episódios, mas a série finalmente demonstrou que ela ainda que ela pode ser o que a gente espera dela. Então, porra, James Gunn, obrigado. Eu acho engraçado que essa participação do Lex seja tão curtinha, porque eu acho que ali o James Gunn tava voltando a usar a estratégia de The Boys, que eu comentei lá, acho que no primeiro episódio também, em que você traz algo grande, que vai virar notícia, que as pessoas vão repercutir para você atrair atenção para um episódio, que na verdade o grande tchan dele é outra parada. No primeiro episódio eu citei o exemplo do Herogasm, e nesse eu acho que é meio isso, porque, pô, o quanto de
portais, fãs, etc., não repercutiram, tipo, caralho, o Lex Luthor aparece nesse episódio. E aí quando você vai assistir, ele te entrega o grande twist da temporada, sabe? Então, bem jogado, James Gunn. Então é isso, meus amigos, com um ânimo renovado por essa série, por finalmente querer ver Pacificador de verdade, para querer saber aonde isso vai dar, que a gente encerra esse recap, né? Agora tem 2 episódios pela frente, os 2 últimos, então agora eu acho que realmente não tem como enrolar. Então vamos ver para onde que essa jornada multiversal vai nos levar, né? Eu só espero realmente que essa outra terra exploda, basicamente. Mas é isso, eu vou ficando por aqui e gostaria de novamente fazer aquele convitinho para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixar aí nos comentários se você gostou desse episódio, se você tá com expectativa para essa reta final ou se ainda tá com o pé atrás depois dos capítulos anteriores. Muito obrigado a todos e até a próxima.